Bom, durante a fermentação do café, nós temos alguns tipos de micro-organismo atuando e fermentando o substrato. Essa tabela aqui mostra, na primeira coluna, quais são esses principais micro-organismos, depois a via metabólica e alguns exemplos aqui de aplicação na indústria de alimentos. Então a gente começa aqui com as bactérias láticas, que têm a sua via metabólica lática e são muito utilizados em iogurte e embutidos. O principal metabólito gerado por esse tipo de micro-organismo, como o próprio nome diz, é o ácido lático. Depois nós temos as bactérias Leuconostoc, que é um tipo de bactéria lática também. O que muda é a via metabólica dela, que é malolática. Então, aqui através de uma reação enzimática, esses micro-organismos estão transformando o ácido málico também em ácido lático. O principal produto dessa fermentação é o ácido lático. E eles são muito utilizados na fabricação de vinhos e cidras. Bom, e esse ácido tem uma qualidade muito agradável, ele tem um impacto positivo na bebida, então ele tem uma acidez agradável. É muito suave. E a gente poderia citar aqui um exemplo, são os cafés colombianos lavados. Os lavados colombianos. E aí depois a gente tem as bactérias acéticas, com via metabólica acética, e o principal exemplo é o vinagre. O ácido produzido aqui, o principal metabólito, é o ácido acético. Que em pequenas quantidades ele vai dar características de notas florais e levemente frutadas. Se essa fermentação se estender demais, quer dizer, o que a gente conhece como superfermentar, aí sim a gente vai ter o avinagrado ou riado. Depois a gente vem para as leveduras, com a via metabólica alcoólica. Ela é muito utilizada em cerveja, vinhos e pães. E aqui um parêntese importante, porque o metabólito primário das leveduras é o álcool. Mas o mais importante aqui são os metabólitos secundários, são os ésteres, aldeídos e cetonas. Esses compostos que vão dar características muito frutadas à bebida. Então, as leveduras são, portanto, muito importantes para a qualidade da bebida do café, e a gente vai ver mais para frente aqui como induzir esse tipo de fermentação para criar esses compostos aqui. E aí, por fim, a gente tem os mofos com a via metabólica fúngica. Os principais exemplos são queijos e presunto serrano. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o metabólito secundário aqui, os fungos têm capacidade de produzir toxinas. E aí a gente tem como exemplo aqui uma toxina que é muito comum de ocorrer durante a secagem do café, é a ocratoxina, que tem que ser evitada a todo custo. Então, voltando aqui para os compostos, a gente tem o ácido lático, que dá essa acidez agradável, então é um ácido de muita qualidade. Depois a gente tem o ácido acético, que pode dar notas florais e frutadas. Faltou aqui também vinhoso. Ele é o responsável pela característica vinhosa de alguns cafés. E se a fermentação se estender demais, ela vai ficar vinagrada. Depois a gente tem álcool, ésteres, aldeídos e cetonas. Esses compostos aqui é que vão dar notas frutadas. Eles são importantes precursores de aroma e sabor e que vão gerar voláteis aí durante a torra. E por fim, as toxinas geradas pelos fungos. E aí fica a pergunta de por que tudo isso está sendo gerado? Por que a fermentação gera esses compostos?
Então a gente tem que lembrar que fermentação é obtenção de energia. Fermentação igual obtenção de energia. Esses indivíduos estão fazendo isso para sobreviver. E se a gente analisar o que está acontecendo no interior da célula, a gente vai lembrar que eles estão transformando monossacarídeos, então hexoses, tipo frutose e glicose, estão transformando isso em energia, em 2 moléculas de ATP, de adenosina trifosfato. Isso é uma simplificação do que é a fermentação. Durante a respiração, a gente tem a produção de 36 ATP. Então, a fermentação é muito menos eficiente que a respiração. Isso daqui, nós estamos falando de intracelular. Porque extracelular, esses micro-organismos estão realizando reações enzimáticas. Ou seja, quebrando moléculas de cadeia maior, tipo sacarose ou pectinas, que são grandes demais para entrar na célula. Então, essas reações enzimáticas quebram essas moléculas em monossacarídeos e aí sim eles podem transformar isso daqui nas 2 ATP. E aí, durante essa transformação de energia, é que são gerados aqui os metabólitos, que a gente viu até agora. Metabólitos, e que é o que a gente está interessado na fermentação do café. Bom, é claro que isso daqui é uma explicação muito simplificada, essas reações são bem mais complexas e tem diversas etapas para se chegar a tudo isso, mas dá para ter uma boa ideia aqui do principal, que são os metabólitos, que é o que importa para a gente, que vão modificar a bebida e que vão dar características que a gente está querendo.